Salve, salve, galerinha! Novamente aqui, vamos falar hoje sobre os tipos de investidor. Investidor qualificado, investidor profissional e investidor não residente. 3 tipos de investidores distintos que caem aí na sua prova, então continua conosco, aqui nós vamos te levar até a sua aprovação. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas para que o YouTube entenda que isso é relevante e, obviamente, para que nós possamos cada vez mais levar esse conteúdo para um público maior e trazer cada vez mais conteúdo gratuito para você aqui no canal da Francesca Educação Financeira. Falando sobre os tipos de investidor, então, nós temos uma diferença aí entre os investidores. Existe o investidor normal, o professor Wagner, né, aquele bem simples ali, que ele chega lá para negociar com a instituição financeira, por exemplo, ele não terá muita opção de barganha. Eu quero investir R$1.000 em um CDB. É diferente de uma negociação de alguém que quer investir 1 milhão, 10 milhões, certo? E aí existem algumas características específicas, existem inclusive algumas operações que só podem ser feitas por investidores qualificados ou profissionais. Muito importante aí entender isso, porque são pessoas que têm um conhecimento a mais. E agora nós vamos falar sobre esses 2 tipos aí de investidores. O investidor qualificado é aquele investidor que ele tem pelo menos R$1 milhão e ele atesta por escrito o conhecimento dele em relação ao tema de investimento. Então não basta ele ter 1 milhão, não basta que esse 1 milhão esteja em patrimônio, ele tem que ter 1 milhão em investimentos e ele ainda precisa atestar por escrito que ele tem conhecimento de mercado para aplicar esse recurso. Então ele até tem acesso a algumas aplicações, alguns tipos de investimento diferenciados. Alguns detalhes em relação a investidor qualificado. Profissionais certificados como agente autônomo de investimento em relação aos seus próprios investimentos, eles podem ser considerados investidores qualificados. Eu, professor Wagner, na qualidade de especialista de investimento Ambima, com o CEA, também existe a mesma paridade em relação ao agente autônomo de investimento, certo? E pode, então, a partir disso, também ser considerado um investidor qualificado. Os investidores profissionais são caracterizados como investidores qualificados e também os fundos restritos são qualificados aí como investidor qualificado. Do outro lado, nós temos aí o investidor profissional, que ele precisa ter pelo menos R$10 milhões em investimentos e atestar o conhecimento por escrito. Lembre-se que eu sempre friso então essa questão atestar, porque a Ambima é campeã em pegadinha. E eu sempre digo assim, aquela pegadinha do malandro. E aí salsifufu, lembra de Sérgio Malandro, chapeuzinho de lado assim? Exatamente. Na sua prova da Ambima tem muita pegadinha, então aqui vão alguns macetes sempre. Então lembre-se, para ser investidor qualificado ou profissional não basta ter apenas o dinheiro, não basta que isso seja em patrimônio. Eu tenho 1 milhão porque eu tenho uma casa que vale 900 mil e mais 100 mil no banco, eu sou investidor qualificado? Não, tem que ter R$1 milhão em investimentos. E em ambos os casos, para ser um investidor qualificado ou para ser um investidor profissional, é necessário atestar o conhecimento por escrito. Dizer assim, eu conheço o mercado, não necessariamente que tenha feito algum curso, mas dizer que conhece o mercado e atestar isso por escrito. Tá? Todas as instituições financeiras, as seguradoras, os fundos de investimento, as entidades privadas de previdência complementar, tá? Sejam elas abertas ou fechadas, todos eles são considerados investidores profissionais, certo? Administradores de carteira e consultor autorizado CVM em relação a recursos próprios. Semelhante ao que acontece ali com o profissional que é especialista em investimento ou o agente autônomo de investimento em relação aos seus próprios recursos, quem administra uma carteira, certo? Sendo aí autorizado, sendo um consultor autorizado da CVM, ele é considerado um investidor profissional e tem então acesso a algumas outras formas de investimento que são mais exclusivas,
certo? Para esse público. Então, quanto aos seus investimentos e também aqueles a quem ele presta a sua consultoria. Então, imagine que o professor Wagner, ele é um consultor autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários e eu administro, né, a carteira de uma outra pessoa, do João. Administrando a carteira do João, em relação aos meus recursos e aquela carteira, eu também sou considerado um investidor profissional por conta dessa autorização aí da CVM, e também os fundos exclusivos são considerados aí investidores profissionais. A gente vai falar sobre fundo restrito, fundo exclusivo lá no módulo de fundos, então calma aí, relaxa, não precisa se preocupar. Importante é você entender as duas diferenças. Investidor qualificado, 1 milhão e atestar por escrito. Investidor profissional, 10 milha, atestar isso por escrito. E muito importante você lembrar disso aqui, ó, todo investidor profissional é também um investidor qualificado. Porque ele tem todas essas características dentro. Se ele tem 1 milhão, ele tem também os 10 milhões. Então, todo investidor profissional também é considerado um investidor qualificado. Você pode ser um investidor qualificado e não ser um investidor profissional, mas não tem como ser um investidor profissional e não ser um investidor qualificado. Belezinha? Ficou claro? Vamos então falar sobre o investidor não residente. Investidor não residente é uma pessoa física ou pessoa jurídica. Nós também podemos entrar aqui e falar sobre os fundos de investimento, né? Que apesar de ser uma pessoa jurídica, ele pode ser colocado aí como um terceiro ponto, mas são fundos, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tenham sede, um fundo ou uma empresa que tenha sede fora do Brasil, o seu domicílio é fora do Brasil e eles investem aqui no Brasil, certo? Então imagina, pode ser um brasileiro que tenha seu domicílio fora do país, mora fora, e ele quer investir no Brasil. Ele é considerado um investidor brasileiro? Não, ele é um investidor não residente, ele vai entrar nessa característica de investidor. Investidor não residente. Como investidor não residente, ele tem algumas regrinhas que ele precisa seguir, certo? Antes de nós entrarmos, essa questão de ser não residente ou não, o grande detalhe é onde ele paga os seus impostos. Ali é o domicílio dele, certo? Então, por exemplo, moro no Brasil, mas eu tenho o meu domicílio lá na Itália. Quero investir no Brasil. Se o meu domicílio é a Itália, se eu pago meus impostos lá e eu quero investir no Brasil, mesmo que eu esteja residindo aqui por um tempo específico, por um período, eu tenho que investir como um investidor não residente. E aí o investidor não residente ele tem algumas limitações, ele não pode investir em todos os tipos de produtos, certo? Que nós temos aqui, ele vai investir aí em CDBs, em poupança, em previdência, outros tipos de investimento ele não pode fazer aí como investidor não residente. Importante então você entender que o investidor não residente é uma pessoa física ou jurídica que tenha sede ou domicílio em outro país e quer investir aqui no Brasil. E assim nós fechamos aí mais essa parte onde nós falamos de investidor qualificado, investidor profissional e investidor não residente. Segura firme aí na minha mão, vamos embora e só vamos parar lá com a certificação na mão. Um abraço, até a próxima aula.